galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar do futebol brasileiro nos campeonatos que estão em curso. Meus amigos, início de semana e uma semana decisiva da Copa do Brasil. Tivemos semana passada já a segunda partida das oitavas de final para alguns times, onde tivemos Palmeiras, Internacional, Grêmio e Bahia classificados. E essa semana teremos a outra parte, os outros 4 jogos, para ver quem passa para as quartas de final. E o dinheiro é muito bom, cai muito bem nos cofres dos times. Nessa semana, todos os times que estão disputando, semana passada eu não lembro, mas, semana passada não foi, mas essa semana, os 8 times são da Série A do Campeonato Brasileiro. Na outra não, porque tinha o Sampaio Corrêa e o Paysandu. Nessa semana, todos os times são da Série A do Campeonato Brasileiro. Então eu peço você, meu amigo torcedor, de Flamengo, Corinthians, Atlético Paranaense, Fortaleza, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro e Fluminense, e os amantes do futebol, que vocês curtam, compartilhem, inscreva-se aqui no canal, coloque o seu comentário, dê o seu like, ative a notificação, nos acompanhe no YouTube, Facebook e no Instagram, porque o Resenha faz agora o pré-rodada ou pré-jogos da segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil 2019. Então vamos lá. 4 jogos. Um jogo na terça, 2 jogos na quarta e 1 na quinta. Jogo de terça-feira, Flamengo e Corinthians. Foi o único jogo desses 4 aí que teve uma vitória, porque todos os outros foram empate. 2 de 0-0 e o outro jogo de 1-1. Então esse é o único jogo que um time tem uma certa vantagem. Uma certa vantagem não, tem uma vantagem, que é o Flamengo, porque o Flamengo ganhou do Corinthians fora de casa de 1-0. Então o empate leva o Flamengo para as quartas de final. Bom, daquele jogo, do primeiro jogo entre Corinthians e Flamengo em São Paulo, o momento do Corinthians não era tão bom. O Corinthians vinha passando por um problema de não jogar muito bem, não conseguir fazer gol, um problema no ataque danado. E o Flamengo, na sua tomada, que muitos criticavam, mas não estou aqui para entrar no assunto de novo, que já encheu o saco. Muitos consideravam o Flamengo um time de pura sorte, porque o time só ganhava por causa da qualidade dos jogadores, porque não tinha esquema nenhum. Isso que boa parte da imprensa e da torcida, boa parte da imprensa ou só da torcida, não sei, falavam o que eu particularmente não concordava. Eu podia não gostar, não concordar com tudo que aconteceu no Flamengo. Agora dizer que não tinha esquema nenhum e falar que só estava ganhando por causa da habilidade dos seus jogadores, não é. Porque o René e o Pará são horrorosos. Não tem habilidade nenhuma o René. O sistema defensivo não é tão forte assim. Então, falar que só ganhava por causa da habilidade, do meio para frente tudo bem, mas atrás tomava gol sempre. Então não era só. Tinha problema e muitas falhas individuais. Então, falar que só estava na sorte, mas isso aí é outros 500. Mas vamos lá para continuar, porque senão a gente não faz o pré-jogo. Mas mesmo assim, o momento do Flamengo naquele jogo era melhor. Agora é outra história. O Corinthians daquele jogo para cá melhorou, evoluiu, fez gols. Chega para esse jogo contra o Flamengo no Rio de Janeiro com a moral muito mais elevada do que estava naquele jogo.
E o Flamengo viveu um momento conturbado, ficou na expectativa do jogo de sábado contra o Fortaleza e fez um bom jogo, já sem o treinador, quem está comandando é o Marcelo Salles, fez uma boa partida. Vai para esse jogo de terça-feira com aquela impressão do jogo de sábado. Só que o Flamengo não pode se apegar àquele jogo de sábado como parâmetro. Por que eu estou falando isso? Porque o Flamengo, com o treinador que saiu, fez grandes partidas contra o Cruzeiro, contra a LDU. O Flamengo fez grandes partidas também. E no jogo seguinte não foi tão bem. E não vai ser no estalar de dedos que a oscilação do Flamengo vai acabar. Tem que ser honesto com isso. Então, na minha concepção, aquela vantagem técnica que o Flamengo tinha em relação ao Corinthians, na minha visão, hoje, não tem mais. O time do Flamengo é mais técnico? É. Só que o time do Corinthians, taticamente, sempre foi muito forte. E vai continuar sendo. Só que além de estar taticamente forte, como sempre foi, ele está fazendo gol. E o Flamengo, vou falar de novo, não é no estalar de dedos que se muda as coisas. Para quem acha que estava errado, que estava tudo errado, que não é o meu caso. Então eu coloco um equilíbrio. Se o Corinthians está igual estava no primeiro jogo, não. Além da vantagem no placar do Flamengo, eu colocava uma vantagem técnica do Flamengo. Hoje eu já não coloco essa vantagem técnica. Porque o Flamengo ainda vive aquele rescaldo que aconteceu semana passada. E eu vou falar, eu não me iludo por causa do jogo de sábado. Não me iludo. Mas o Flamengo está em pé de igualdade com o Corinthians em relação ao campo, aos 90 minutos. Se o Corinthians jogar tudo que pode, o Flamengo tudo que pode, na minha visão, o Flamengo leva vantagem. Para mim, o time do Flamengo é melhor. Tá? Só que o Flamengo tem problemas que, vamos ser sinceros, o Corinthians não tem. Ou até tem, mas o problema que o Corinthians tem é menor do que o do Flamengo. Eu estou falando em relação a quê? Não vou entrar em polêmica aqui, depois eu até faço um vídeo. Em relação aos jogadores que o Corinthians não vai poder contar e os jogadores que o Flamengo não vai poder contar. Na minha visão, a CBF, que eu não quero entrar muito a fundo, não age da mesma maneira com os clubes. O Corinthians teve 4 jogadores convocados. 2 jogadores para a seleção pré-olímpica e 2 para a seleção principal. A seleção olímpica eles liberaram Matheus Vital e mais um. Que não é data FIFA. O Corinthians podia liberar ou não. Resolveu liberar. E 2 jogadores convocados para a seleção principal data FIFA, Copa América. E a CBF liberou. O Tite liberou os 2 para essa partida decisiva contra o Flamengo. Ah, já vai começar o chororô? Não. Ano passado, o Tite e a CBF convocaram o Paquetá do Flamengo. O Flamengo pediu para liberar, o Tite não deixou. A CBF não deixou. Então, não é chororô. Dependendo do clube, se tem mais benevolência. Aí vem aquele papo. O Tite, treinador do Corinthians. O Cássio só tá na seleção por causa do Tite. Eu acho sacanagem, porque o Cássio agarra pra caramba. Agarra pra caramba e merece estar ali. Tudo bem que tem outros goleiros aqui no Brasil que também estão em bom momento. Mas o Cássio a gente entende. Na verdade, o Cássio é um mito no Corinthians. Então, mas tem gente que comenta. Agora, que a CBF deu uma mãozinha, deu. Deu uma mãozinha. Porque o Corinthians vai
com o Cássio e o Fagner, os seus titulares. Não é que os outros dois que foram para a seleção olímpica não iriam ajudar. Iriam ajudar, lógico que ia. Mas os principais... E o Flamengo perde 3 jogadores, sendo 2 fundamentais. O Flamengo perde o Cuejá, fundamental. Isso desfalca o Flamengo e fortalece o Corinthians. Perde o Arrascaeta, que fez um partidaço no sábado. Enfraquece o Flamengo e fortalece o Corinthians. E perde o Trauco. O Trauco era banco. Então, nessa composição, dos 2 jogadores que a CBF liberou do Corinthians e os 2 jogadores que o Flamengo não tem, porque as suas federações não liberaram, o Flamengo, eu não vou falar que o Flamengo fica prejudicado e o Corinthians beneficiado. Isso aí eu falo no outro vídeo. Mas o Flamengo fica enfraquecido. Isso é certo. É um jogo muito parelho, muito complicado, onde o setor defensivo do Flamengo vai ter que mostrar uma consistência que não mostra, e mostrar uma consistência sem o Cuejá é pior ainda, é mais complicado. Por este motivo eu coloco o jogo muito pau a pau, a não ser que o Marcelo Salles faça uma mudança tática no Flamengo. Qual a mudança tática? Ele entre com Pires da Mota e o Ronaldo. São 2 volantes de marcação. E tire o Arão, que vive um bom momento. E tire o Arão. E coloque lá na frente o Bruno Henrique, o Diego na criação, Everton Ribeiro e Gabigol. Mas coloque 2 jogadores de marcação para compensar, e eu vou ser bem sincero, para compensar a ação do Cuejá. Porque o Cuejá hoje vale por esses 2. Aí ele fortalece o seu sistema defensivo, dá mais uma ajuda para o Pará, que é ruim de marcação, e o René que não acerta um passe. Então, pode reforçar. Então, com isso, o Flamengo pode reforçar, mas não sei se ele vai fazer isso. Então eu coloco um jogo muito parelho, muito parelho. Acho muito pouco provável se ter um placar elástico. Acho muito pouco provável. E não será nenhuma surpresa por ser um clássico, na minha opinião. Sei que a torcida do Flamengo não admite isso nunca. Não será nenhuma surpresa o Corinthians se classificar no Maracanã. Nenhuma. A gente está falando de 2 times gigantes. Apesar do Flamengo ter um pouco mais de qualidade, mas o Corinthians é muito bom de mata-mata. Mas não é surpresa. Mas para a parte da torcida do Flamengo, não se pode admitir nunca perder. Porque tem a convicção que o time do Flamengo é extraordinário. E não é. Para mim o time do Flamengo é 7, 8 ali. Parou. Por quê? Tem jogador de nível técnico muito baixo. O René é um deles, o Pará é um deles. O Léo Duarte não é isso tudo que falam, não acho. O Flamengo tem uma nota de 8 para 9, tem que ter 2 laterais, um volante que tenha um poder de marcação maior e que chegue à frente, para jogar junto com o Cuejá, que a gente não sabe se fica mais no Flamengo, e um outro zagueiro. Então é um jogo muito parelho, que tudo pode acontecer, mas o Flamengo tendo a vantagem de 1-0 e o Corinthians tendo que ir para frente e o Flamengo jogando em casa, lógico que o Flamengo leva uma vantagem, mas não é o fim do mundo. E o Flamengo já, infelizmente, já amargou a sua torcida com desclassificações no Maracanã lotado. Será que com o Marcelo Salles a história muda? Para os rubro-negros, esperam que sim. E para os corintianos, eles esperam que mude essa situação e o Corinthians consiga se classificar. Mas é um jogo muito parelho, onde o Flamengo vai com desfalque considerável do Cuejá. Outro jogo que temos na quarta-feira, temos esse na terça, na quarta-feira temos
Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro vivendo um momento muito complicado, mas que jogou melhor do que o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. O placar do primeiro jogo foi 1-1. O Fluminense conseguiu empatar no finalzinho. E o Fluminense é aquele time meio gangorra, faz um jogo bom, outro mal, um jogo bom, outro mal, um time muito ofensivo. Jogando em Minas, acredito eu que o Cruzeiro vai querer ganhar por causa da sua torcida, porque a eliminação do Cruzeiro também vai ser complicado. Time por time, o do Cruzeiro é melhor. Se o Cruzeiro jogar tudo que pode e o Fluminense tudo que pode, o Cruzeiro é melhor. A gente não sabe os desfalques do Fluminense. Ian Gonzalez, o colombiano, sentiu a perna. Não sei se foi estiramento, não sei o que foi. Mas se ele ficar fora, vai fazer falta. Uma partida decisiva em Minas, contra o Cruzeiro, forte, uma zaga forte, com o Dedé lá, com os garotos ali, sem o Pedro, fica mais complicado para o Fluminense, que vem de um jogo que perdeu de 3-0 para o Atlético Paranaense. Tem o zagueiro que sentiu também e saiu. Então a gente não sabe direito qual é o time do Fluminense. Então, não fica uma situação muito cômoda para o Fluminense. E para o Cruzeiro, fica aquela pressão. O Cruzeiro vem um tempo sem jogar bem, sem ganhar. Jogou contra o São Paulo, perdeu muitas chances, mas em casa o Cruzeiro é sempre muito forte, com mando de campo. O astral deu uma mudada depois do jogo contra o São Paulo, porque fez uma boa partida, principalmente no segundo tempo. Então coloco o Cruzeiro numa vantagem, apesar de não ter vantagem no placar, mas coloco o Cruzeiro numa vantagem técnica em cima do Fluminense, por estar jogando em casa, por ter um time mais forte e pelo Fluminense provavelmente ter desfalques e desfalques consideráveis. Um outro detalhe, a CBF, eu sei que depende do clube, mas o Fluminense tem uma decisão. O Fluminense também podia tentar travar o Pedro. O Pedro foi convocado. E não é data FIFA. O Pedro vai fazer falta. Eu não sei se foi o Fluminense que liberou ou não, mas vai fazer falta. Ele é um cara importante ali na frente. Ele sabe fazer um pivô. O garoto, Pedro Lucas, né? Meteu gol, mas vamos lá, ele participa, eu vi alguns jogos, ele participa pouco. Tá ali, mas ele participa pouco. Muito bom jogador, mas tem que ter mais cancha para uma decisão dessa. E o Fluminense não tem o Pedro. Teria que ter. É uma decisão. A CBF tinha que liberar. Como liberou o Vinícius Júnior. Real Madrid falou, não vou liberar. A CBF cagou, tá bom, beleza, não precisa vir não. Então, é um jogo, para mim, mais difícil para o Fluminense do que para o Cruzeiro. Mas futebol é futebol. E já vimos o Fluminense fazer partidaços. Olha a partida contra o Grêmio, que conseguiu virar e jogou muito bem. Então, a vantagem do Cruzeiro é de estar jogando em casa e ter um time melhor. Não vive um bom momento o Cruzeiro. Mas também o Fluminense não vive um momento espetacular. Está ali beirando a zona do rebaixamento. Então, por esse caso, eu coloco o Cruzeiro com uma certa vantagem para se classificar. Na quarta-feira temos Atlético Paranaense e Fortaleza. Essa situação é muito... A situação do Fluminense é complicada com a do Cruzeiro. A do Fortaleza é pior. A do Fortaleza a situação é pior. Não é impossível. O jogo também foi empate. Se der empate, vai ir para os pênaltis. Mas o Atlético Paranaense é um time, não vou falar que é imbatível porque ele perdeu pro Corinthians, mas é um time reserva. Mas o time do Atlético Paranaense é um time muito difícil de ser batido em casa. Muito difícil. Tecnicamente, o Atlético Paranaense já é superior ao Fortaleza. Eu gosto muito do Fortaleza, mas o time do Atlético Paranaense é superior ao Fortaleza. E com a velocidade que o time do Atlético Paranaense se bota, com o campo, que ajuda. Até meu amigo torcedor do Atlético, eu falei, pô, eles molharam o campo, parecia lama. Depois eu vi
A reportagem falava que não era lama, é um negócio de coco, né? Que coloca no campo justamente para não machucar os jogadores. Show! Mas suja pra caramba o jogador e parece lama. E também acaba fazendo a bola correr mais. E tá mais adaptado ali. Isso tudo dentro da regra, sem problema nenhum. Então o Atlético Paranaense tem a casa, o campo, a velocidade e o time que é melhor do que o Fortaleza. Acredito eu que lá o Fortaleza vai jogar atrás, se conseguir um golzinho bem. Se não, tentar levar para os pênaltis e ver o que acontece. Porque lá, dos 4 jogos, é o jogo que eu vejo uma diferença maior entre os dois times, o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Vai ser uma missão dura o Fortaleza conseguir a classificação lá. É impossível? Não. Mas é muito difícil. Essa é o jogo que eu vejo que tem um desnível um pouco maior. Entre o Cruzeiro e o Fluminense tem um desnível. Mas o momento do Cruzeiro não é muito bom. Então acaba ficando por ali. Mas nesse acaba tendo um certo desnível até técnico também. Mas o time do Fortaleza pode surpreender. Porque a gente está falando de futebol. Fortaleza pode fazer um ataque, meter um gol e depois se defender durante 89 minutos. E não tomar gol. Mas eu coloco nesse jogo o Atlético Paranaense com vantagem. Uma pena, vou falar. O Atlético Paranaense não tem Renan Lodge. Que o Atlético Paranaense pediu para liberar. E o pior é que eu acho que o Renan Lodge nem viajou. E aí, CBF? Por que libera para o Corinthians e não libera para os outros? É isso que eu falo, que paira a dúvida. O Renan Lodge é importante, pô. O Renan Lodge é importante. Se tiver na seleção principal, outros 500, mas é uma seleção em data FIFA. Está disputando um torneio lá que já começou e nem o Lodge e nem o jogador do Santos foram. O arrego, né? Vai prejudicar o Atlético, o Furacão, pô. Porque a diferença, vamos lá, a diferença técnica do Renan Lodge pro seu reserva, pro Mata Azevedo é grande, né? Então, mas, mesmo assim, o Atlético é favorito. E fecha na quinta-feira Santos Atlético Mineiro. Pau a pau. O Atlético Mineiro é o vice-líder, mas olha só. Nos últimos 5 jogos foram vitórias, derrotas, vitórias, derrotas e vitória. O Atlético está pegando consistência, tá pegando cancha, tá pegando estima, tá tendo mais liberdade para criar, porque se errar não tem muita cobrança, tá. Tô gostando do Atlético, tá encorpando legal. Mas não pode ir muito ao céu. Tem que acalmar. Mas chega num momento bom. Ganhou de 4-0 do CSA. Tudo respeito ao CSA. Galo, o Santos não é o CSA. Santos jogou contra o Atlético pela primeira partida em Minas e o Atlético não ganhou, foi empate. Agora o jogo é na casa do Santos. O Santos jogando em casa é forte. O time do Santos é meio kamikaze, aquele 8-80. Ele goleia, mas ele pode golear. Vem de uma vitória fora de casa contra o Ceará. Jogando em casa é forte, mas esse jogo eu coloco pé de igualdade igual. Da mesma maneira que eu coloquei Santos e Atlético lá igual, 50% para cada um. Mas o mano de campo é do Santos. Mas na boa, 50% para cada um. 50% para cada um. Qualquer resultado é completamente normal. O Santos, prejudicado. Por que prejudicado? Não tem o Rodrigo. Por que a CBF não libera o Rodrigo? Desconvoca o cara. E pelo que eu fiquei sabendo, não sei, de repente a hora que o vídeo sair, já liberaram o Rodrigo. Eu fiquei sabendo, escutei, que parece que foi convocado o garoto Paulinho, que jogou no Vasco, que está na Alemanha, eu acho. Foi convocado ele, para o lugar do Rodrigo. Mas a CBF não libera. Está desconvocado. Porque aí pode colocar o garoto para jogar. Ele faz ou não faz diferença. E aí, CBF? Dependendo do time, você libera ou não? Pois isso é chato.
aí dá margem para desconfiança, pô. Então, o Santos, a princípio, vai sem Rodrigo, time principal, Atlético Mineiro, que seu time principal, tá tendo aquela rusguinha lá do Luan com Casares, pá. Não pode nem falar eles que são grandes, que se entendem, não, porque eles não são grandes, né? Eles são baixinhos os dois. Mas mesmo assim, eles que se entendam, mas não pode atrapalhar o ambiente do Atlético que vive um momento bom. Então é um jogo muito parelho, onde pode acontecer qualquer situação. Mas o Santos entra desfalcado, porque não tem o Rodrigo. Se não tiver o Rodrigo, é bem complicado essa situação, mas... Então, meus amigos, 4 jogos aonde pode acontecer qualquer coisa. Aí você vai me perguntar, Magalhães, eu quero escutar a sua opinião. Cara, complicado. Mas não gosto de fazer isso, mas todo mundo pede. Jogo de Santos e Atlético, quem você acha que se classifica? Bom, na minha concepção, se for para os pênaltis, se classifica o Atlético. Se for para os pênaltis, se classifica o Atlético. Mas, cara, rapaz, esse jogo Santos e Atlético é complicado. Santos e Atlético é complicado. Mas eu coloco fé no Santos. Vamos lá, fazer uma aposta. Santos. Atlético Paranaense Fortaleza. Atlético Paranaense. Cruzeiro Fluminense. Cruzeiro. Flamengo e Corinthians. Complicado. Flamengo e Corinthians é outro jogo complicado, igual do Santos e Atlético. Mas pela vantagem do Flamengo, de ter a vantagem do empate, eu coloco o Flamengo. Então, sim, não gosto de fazer isso porque é complicado, mas coloco Flamengo, Cruzeiro, Atlético Paranaense e Santos na próxima fase. Eu acabei escolhendo ali os mandantes, né? Foi coincidência, os mandantes. Mas o jogo que eu não queria dar palpite é realmente Santos e Atlético. Santos e Atlético é complicado para dar palpite. Então, meu amigo, qual é o seu palpite? Eu dei aqui o meu. Fiquei desconfortável para dar o palpite, mas dei o meu. Então, coloque o seu comentário aí. Quem passa nessa segunda partida das oitavas de final da Copa do Brasil? Conto com a sua participação, o seu comentário. Tamo junto. Valeu. Acabou a rodada, eu venho fazer os meus comentários. Acabou os jogos, eu venho aqui fazer os comentários. Um grande abraço, até mais. Valeu, tchau. Tamo junto.